Fala pessoal! Bem, hoje vou propor uma reflexão aqui sobre um tema que foi sugerido pelo meu amigo Jefferson Rocha. Jefferson, obrigado pela indicação aí, cara. É um tema realmente muito importante e eu agradeço aí pela sugestão, ok? Bem, esse tema, a educação, ele é unanimidade entre todas as pessoas que eu conheço e provavelmente que você conhece também, como um caminho para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais evoluída em todos os aspectos que existem, econômico, cultural, educacional, tal. É unanimidade que as pessoas reconheçam que é através da educação que a gente vai atingir uma sociedade mais avançada, correto? Bem, antes de entrar por esse tema aí, eu vou com aquela minha ladainha básica de todo produtor de conteúdo na internet de pedir para vocês não deixarem de curtir esse vídeo. A curtida de vocês, gente, é muito importante, porque aí os algoritmos do YouTube vê que várias pessoas estão curtindo e faz com que esse conteúdo chegue até mais pessoas. E então é muito importante a sua curtida, é muito importante para mim, pessoalmente, que você se inscreva nesse canal, que você dê esse incentivo para mim e, se possível, que você compartilhe esse vídeo. Quando vocês fazem essas coisas todas aí, gente, cara, é que nem aquela situação que você está com seu carro quebrado no trânsito, dia de chuva, desesperado, um monte de gente debuzinando, e aí Deus manda um anjo, sabe Deus da onde, lá que vai empurrar teu carro, vai te ajudar a te tirar dali. É uma pessoa que está te dando um empurrão para você conseguir sair daquela situação. Então, quando vocês dão essa força para a gente aí, curtindo, se inscrevendo no canal e compartilhando os nossos conteúdos, cara, é esse anjo de Deus que manda como incentivo para a gente continuar esse nosso trabalho aqui, tá? Pois bem, então, como eu disse no início do vídeo, a educação ela é um tema unânime em toda a sociedade, em todo segmento, em todos os lugares, que é o meio que vai nos conduzir a uma sociedade melhor, né? Então, nesse sentido, se a gente tem de fato essa crença, a gente tem que ter que as nossas atitudes sejam condizentes com isso que a gente acredita. A gente acredita na educação, então a gente tem que ter ações, atitudes, pensamentos, falas condizentes com isso. Então, voltando um pouquinho ao passado, a gente viu que em 2018 o povo brasileiro escolheu Jair Messias Bolsonaro. Lembre-se, um povo brasileiro que acredita na educação escolheu para presidente do país Jair Messias Bolsonaro, um cara que foi deputado federal por 28 anos e nunca fez absolutamente nada em prol da educação. Então, vocês entendem como isso já é uma incoerência numa decisão que a gente teve na hora de votar? O cara nunca fez nada pela educação e nós que acreditamos que a educação é a força motriz que a sociedade precisa, escolhemos esse cara para presidente do nosso país. Mas enfim, então de repente ele talvez não seja um cara que tinha voltado para, não fosse o cara voltado para a educação, mas ele poderia, né, ter tido escolhas para as pessoas, para os ministros da educação do governo dele, que fossem pessoas voltadas para essa área, que fossem pessoas que tivessem compromisso e que tivessem capacidade para produzir educação com o objetivo que a gente almeja. Mas o primeiro ministro da educação que ele nomeou foi o Ricardo Vélez. Não sei se vocês lembram, um cara que era espanhol, se eu não me engano, né? E que ficou apenas 4 meses, porque nesses 4 meses aí já ficou identificado que ele não tinha atribuição e qualificação nenhuma, né? A maior característica aí depois a gente ficou sabendo que a grande característica que fez com que ele tivesse sido nomeado ministro da Educação é porque ele era um seguidor ferrenho do Olavo de Carvalho, que era que a gente sabia que dentro do grupo político do Jair Bolsonaro, existem pessoas que eram ferrenhos seguidores do Olavo de Carvalho. Então foi nomeado esse Ricardo Vélez,
que ficou apenas 4 meses, porque logo ficou identificado que ele não tinha absolutamente condições nenhuma de tocar um ministério de tamanho, com esse tamanho da educação e com essa importância. Aí pegou, mandaram o cara embora, e aí contrataram o Abraham Weintraub. Bem, tinha também, seguiram a linha de ser alguém que era seguidor do Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho, deixa eu falar para vocês podem pesquisar aí na internet, vocês procurem algum trabalho, algum artigo, algum livro que ele tenha produzido que foi de fato assim reconhecido como um grande avanço para a área educacional. Procurem aí, vocês vão ver. E se vocês encontrarem alguma coisa assim nesse sentido, coloca aqui no conteúdo para mim aqui, porque eu pessoalmente desconheço e nunca encontrei absolutamente nada nesse sentido. Então saiu o Ricardo Vélez, que tinha como característica ser seguidor do Olavo, entrou o Gavão Traub, que também tinha isso daí, e que esse daí ficou um pouco mais, né? Ficou 1 ano e 2 meses. Ele teve logo no começo da sua gestão, né, veio o exame do Enem, e nesse exame do Enem já teve um grande furdunço lá, porque teve grandes problemas com a correção das provas do Enem e as notas que estavam sendo atribuídas. Foi uma grande polêmica que deu na área aqui, que eu não vou entrar nesses méritos, né, se vocês depois se interessarem, pesquisem aí na internet. Ele tentou intervir na nomeação dos reitores das universidades. Era o grande projeto educacional que esse ministro da Educação nomeado pelo Bolsonaro tinha, foi intervir na nomeação dos reitores das universidades. Como se não bastasse isso, né, ele entrou em uma outra polêmica aí, de pegar um vídeo dele falando que os ministros do STF eram todos vagabundos. Então, ainda que a opinião pessoal dele, a gente entenda que ele possa ter a opinião pessoal dele, um ministro da educação jamais seria, né, cabível uma atitude como essa, se referir aos ministros do STF, ainda que a gente tenha as nossas reservas, né? Eu tenho as minhas também, todos temos, né? Mas você não pode se referir a uma autoridade da Corte Suprema do Brasil como vagabundo, cara. Isso você sendo ministro da Educação, cara. Pois bem, aí não fez absolutamente, também não teve nada de relevante para a educação. E aí também, passado 1 ano e 2 meses, foi mandado embora. E aí vem a coisa mais assim estarrecedora desses 4 anos que a gente viveu na área da educação. O presidente Jair Bolsonaro nomeou então o Carlos Decotelli, um cara que tinha um currículo assim que aparentemente era incontestável, né? Mas que quando a imprensa começou a investigar, descobriu que ele tinha feito plágio, cara, para as dissertações do seu mestrado. Ele plagiou o mestrado no mestrado dele foi um plágio. E que no currículo dele também constava doutorado e pós-doutorado que não existiam. Eu tinha itens do currículo dele, cara, que eram falsos. Putz, vocês conseguem imaginar, cara, um ministro da educação com um comportamento desse, cara? Então vocês estão vendo como uma atitude errada nossa lá na eleição de 2018, como veio tendo consequências completamente contrárias à nossa crença de educação, pelo menos já na nomeação dos ministros. Na nomeação de ministros, a gente já vê que o nosso compromisso com a educação não foi, o nosso voto não foi condizente com o nosso compromisso com a educação. Aí tudo bem, aí logo esse daí não chegou nem a assumir, esse Carlos Decotelli, não deu nem para assumir, porque logo que levantaram essa lebre dele aí ele não chegou nem a assumir. E aí veio então o Milton Ribeiro, pastor de igreja lá tal, e esse cara, puta merda, descobriram aí que ele estava lá mais como
como uma personagem, né, para uma imagem, né? Porque descobriram que, na verdade, quem estava mandando lá no Ministério da Educação era um gabinete paralelo tocado por dois pastores. E esses dois pastores que estavam tomando as decisões, importantes decisões lá no Ministério da Educação, eram caras que cobravam suborno dos prefeitos das cidades para que eles pudessem liberar verbas para essas cidades. Gente, vocês conseguem imaginar isso, cara? Olha, que deplorável, que horrível isso daí, cara. E ele, né, como se não bastasse isso daí, é, é, 37 funcionários, 37 funcionários da área do Ministério da Educação pediram demissão, porque viram que o Ministério lá estava sendo tocado por pessoas completamente despreparadas, e eles não quiseram participar de algo que era completamente contrário ao que eles entendiam como o ideal para a nossa educação, né? E aí, esse cara também se envolveu em falas homofóbicas, que, gente, pô, ainda que você tenha suas reservas com relação à sexualidade, um ministro da educação, cara, ele não pode ter uma fala homofóbica, porque você está promovendo o preconceito, você está promovendo, quando o ministro faz uma manifestação dessa, ele está incentivando mais preconceito, mais homofobia. Então, a opinião pessoal dele é pessoal dele. Agora, ele, enquanto ministro da educação, cara, ele não poderia jamais ter uma fala voltada a favor da homofobia. E aí depois aí ele pegou, saiu, né? E logo que ele saiu, gente, ele foi pegar um voo, não lembro para onde aí, e ele estava armado, cara. Ele estava armado. Olha o que tipo de gente que a gente tem no nosso ministro. Quem era nosso ministro da Educação? O cara estava armado para pegar um voo e a arma que ele estava usando disparou, segundo o que foi apurado, acidentalmente lá dentro do aeroporto. Graças a Deus não atingiu ninguém, né? Mas é uma coisa assim que vocês conseguem imaginar como que um ministro da educação que vai viajar para não sei para onde, ele leva uma arma que dispara dentro de um aeroporto, cara. É, é, é surreal, né, gente? E aí, esse cara aí durou. Esse foi o que durou mais, né? Ele durou 1 ano e 9 meses. Mas aí depois dessas polêmicas aí da corrupção dos pastores, de barra de ouro em Bíblia, da imagem dele, que ele divulgava a imagem dele em Bíblias, né, para distribuir a Bíblias com a imagem dele aí, acabou o Bolsonaro acabou não conseguindo segurar mais ele, apesar de que em dado momento o Bolsonaro veio a público dizer que ele colocava a cara dele no fogo pelo Milton Ribeiro, que mais tarde, dias depois, ele acabou sendo preso por esses escândalos de propinas aí, né, meu? Então vocês vejam que o Bolsonaro estava botando a cara no fogo para o ministro da Educação, que depois foi preso, cara. Bem, enfim, aí o Milton Ribeiro saiu e aí entrou o tal de Victor Godoy, aí que entrou em março, né, de 2022 e ficou até o final do mandato do Jair Bolsonaro. Bem, ao longo desses 4 anos, como a gente pode, como por esses ministros da educação que vocês têm aí, a gente viu que, né, que não teve absolutamente nada que foi feito para a área da educação que a gente tanto valoriza e que a gente acredita que seja a força motriz para uma sociedade melhor, não teve absolutamente nada. Bom, mas aí alguém pode falar assim: ah, João, mas teve as escolas cívico-militares. Bem, as escolas cívico-militares já existiam, né? O que aconteceu no governo Bolsonaro foi simplesmente que ele ampliou o número de escolas cívico-militares. E essas escolas cívico-militares que eles destacam, é importante que você tenha em mente que o investimento por aluno nessas escolas cívico-militares foi de R$ 19 mil por ano. R$ 19 mil por ano o investimento nessas escolas cívico-militares por aluno, que é
3 vezes maior do que é aplicado nas escolas base, nas escolas públicas comum. Então, vamos pensar aqui, vocês acham que se nas escolas públicas comum tivessem um investimento dessa ordem também, essas escolas também não seriam muito melhores? A gente sabe que infelizmente as escolas públicas hoje estão passando por diversos problemas, né? Que precisam de muitas melhorias diversas, né? Mas se a gente tivesse um governo que investisse 19 mil reais, como ele investido nas escolas cívico-militares, eu não tenho dúvida de que elas seriam muito melhores. Aí a crença de que esse pessoal investiu nas escolas cívico-militares, porque eles têm a crença de que o segredo para uma escola ter sucesso é que haja disciplina nessas escolas, minha gente. Mas a disciplina, sem dúvida, é importante, mas nas escolas particulares, eles não têm os regimes de militares, né? E elas também não têm grandes problemas de disciplina. E tem grandes resultados, né? No Enem, aí, a esmagadora maioria dos alunos aprovados no Enem são de escolas particulares, né? Os que têm melhor desempenho, não que tenha maior aprovação, mas os que têm maior desempenho, são os de alunos de escolas particulares. O que demonstra que não é questão de disciplina, né? O aluno não precisa ser disciplinado, o aluno tem que ter condições boas, tem que ter bons profissionais, tem que ter uma escola bem aparelhada, tal, para que a escola possa produzir um cidadão bom, um cidadão que tenha condições em primeiro lugar, de ter discernimento, de questionar, sabe, de ser uma pessoa que tem iniciativa, que pode tomar as próprias decisões. É isso que a escola tem que fomentar, não cidadãos que vão obedecer cegamente. Pelo menos é o que eu acredito, né? Pois bem, e aí, enfim, passou esses 4 anos aí do governo Jair Bolsonaro, que foi eleito pelo povo brasileiro, um povo que acreditava na educação, mas que vimos que nesses 4 anos aí não teve absolutamente nenhum avanço na área da educação. Se você tiver algum avanço que de fato pode ser considerado que aconteceu nesses 4 anos, coloca nos comentários aqui para a gente aí, que aí na próxima vez eu manifesto aí esse avanço que você está citando, tá bom? Bem, aí, passados esses 4 anos, o Brasil fez uma nova opção política, optou por um novo modelo, uma nova cultura política. E aí o ministro, o primeiro e único ministro, né, da atual governo é o Camilo Santana, um cara que foi governador do Ceará por 2 mandatos seguidos, e o Ceará, gente, é o estado que possui um dos melhores indicadores de educação, nos variados indicadores de educação. O Ceará, ele é líder em quase todos. Então é um estado que tem grande vocação para a área da educação. E aí o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou, né, o Camilo Santana como ministro da Educação. E aí nesse primeiro ano, gente, já no primeiro ano dessa nova gestão da educação, nós já vimos grandes avanços na área da educação. Eu vou citar apenas alguns aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mais do que já está, né? Então, para começar, o orçamento da educação foi empenhado quase 10 bilhões empenhados para a área da educação. E desse valor empenhado, foi executado 95%, cara. Porque muitas vezes não adianta você só ter um dinheiro empenhado se você não executar. E nesse primeiro ano da gestão do governo, 95% dos valores empenhados para a área da educação já foram executados. E nessa execução, entre outras coisas aí, foi investido, por exemplo, num programa da educação integral,
que é algo também que quase todo mundo concorda, que os alunos permanecendo mais tempo na escola, eles vão ter mais tempo de aprendizado, vão poder ficam mais susceptíveis às coisas que eles encontram na rua, muitas vezes vão poder ter condições de alimentação que muitas vezes eles não encontram na casa deles. Então, o ensino integral nas escolas é algo muito importante e fundamental para a nossa sociedade. E o novo governo já chegou investindo pesado nisso daí. Então já é um avanço que nos últimos 4 anos não foi feito. Outra coisa muito importante que foi feito também foi o pé de meia para os alunos do ensino médio. Porque os estudos apontam que existe uma grande evasão escolar no ensino médio por desânimo e principalmente porque muitos têm que deixar de estudar para poder trabalhar, para poder ajudar a família, né? Então esse novo governo estabeleceu uma poupança para estimular esses alunos a permanecerem na escola. Então um aporte, uma ajuda que o governo financeiro vai dar para esses alunos no final do ciclo, né, do ensino médio, ele vai receber essa poupança. Então o cara vai querer ficar, né, na escola para poder receber essa poupança no final. E aí para isso ele tem que ter desempenho, tem que ter frequência, tal, enfim. É um excelente programa de incentivo ao combate à evasão do ensino médio, que a gente sabe que é uma chaga da nossa sociedade, né? E uma outra coisa importante também, que hoje todos nós precisamos, em todo lugar é algo que é muito importante, é o acesso à internet. Então o governo está investindo, fazendo grandes aportes financeiros. Eu não vou entrar nos dados aqui, porque é muita coisa para falar. Acesso à internet, para poder as escolas ficarem mais estruturadas, para as escolas poderem ter condições de oferecer melhores coisas mais amplas para os alunos, né? E através da internet a gente sabe hoje em dia que é um atrativo para os jovens e tal. Então o governo está investindo bastante na área de acesso à internet nas escolas, para fazer com que os alunos se sintam mais atraídos e permaneçam mais tempo, se sintam mais empenhados em poder continuar estudando. Vocês estão entendendo? Então são esses aí os pontos assim que eu quis destacar aqui, mas tem outros mais. Vocês podem entrar lá no site do Ministério da Educação e avançar. Então, gente, vocês vejam que agora, nessa eleição de 2022, a nossa atitude foi mais coerente com aquilo que a gente acredita sobre a educação. Então nós tivemos escolhas mais acertadas para o objetivo que nós traçamos para nós mesmos, como caminho para a nossa evolução da sociedade, que é através da educação. Então, vem aí as eleições municipais. E nas eleições municipais, a área da educação também é muito importante, porque é atribuição dos municípios, principalmente dos municípios, a educação de base. Então é muito importante que agora na eleição de 2024, a gente escolha prefeitos e vereadores que tenham um compromisso com a área da educação. Mas lembre-se, é importante que você analise se o cara tem compromisso mesmo, porque falar, todo mundo fala, como diz o ditado, até papagaio fala, né? Mas na hora de executar, na hora de verificar do coisa mesmo, aí a gente vê que não é bem assim, né? Então, quando você for escolher o seu prefeito e o seu vereador agora, lembre-se do que você tem aí na sua cabeça, que é a educação é o caminho. Então escolha prefeitos e vereadores que tenham de fato compromisso com a educação, não só não só garganta, tá entendendo? E aí você vai fazer com que o seu município constitua uma educação de base mais forte, mais ampla, que tenha mais variada, você entendeu? E a educação de base, pode pesquisar aí também, com todos os especialistas em educação, dizem que a educação começa pela base. Então se o jovem, se o aluno, se a criança tiver uma base boa, as chances dele ter sucesso, dele alcançar melhores progressões sociais na vida, que a gente tenha, que ele conquiste mais coisas, é bem maior. Então é por isso que quando você for votar agora em outubro para prefeito e vereador, tenha em mente isso, você tem que ser coerente com a sua escolha.
Tá certo? Bem, gente, basicamente é isso. O vídeo até já se estendeu mais do que eu queria aqui. Desculpem algumas gaguejadas que eu dei, algumas coisas que eu me perdi aqui. É uma coisa que eu ainda estou começando a fazer, ainda estou pegando a manha, né? Então, acima de tudo, quero agradecer sua atenção. Mais uma vez agradecer meu amigo Jefferson Rocha lá pela indicação e falar que vocês também podem fazer sugestões para que eu produza novos vídeos. E mais uma vez o reforçozinho lá no final lá. Curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no meu canal e compartilhem ele para que vocês possam estar me dando essa força aí, tá certo, pessoal? Forte abraço em todos e vamos a favor da educação. Seja alguém que fala e faz pela educação. Um abraço.